Boa noite, João Carlos. Bom, hoje nós vamos ver, então, dando continuidade ao volume 2, né, do mundo, esse é o bloco, né, que a gente está fazendo sobre a Bíblia do século XXI. Então, nós vamos ver hoje dois capítulos, o Planos e seus aspectos, e vamos ver também as presenças e relações que existem no mundo espiritual. Na questão dos planos e seus aspectos, como eu falei ontem, nós vamos ver a questão, três itens, o céu, o purgatório e o inferno. No inferno vê aquelas coisas todas, montanhas de agulha, lagoa de sangue, algumas coisas só, né? E depois nas presenças e relações, nós vamos então falar desde o corpo espiritual e os elos espirituais. Teremos que falar ainda conexão indesatável com o antepassado, mas isso eu não vou fazer, né? Quer dizer, procurarei motivar as pessoas quiserem lerem depois. Mesmo no elos espirituais, eu só vou falar só sobre uma coisinha só, sobre a questão de Deus, Satanás, entidade divina e satânica. Não vou falar nada de desencarnados comum, vidas passadas, nada disso. Tá certo? E amanhã ou depois da manhã, a gente complementa com a passagem e o progresso populacional. Tudo bem? Então, vamos começar com o plano dos seus aspectos. Vocês terem uma ideia, são mais de 50 páginas. Você não vai conseguir, nunca faria isso, né? Então a gente vai fazer logo de saída assim, ficar atento a 20 e poucas páginas, mais de 20 e poucas páginas, você fica atento aí a umas 9 páginas, tá certo? Na base do tirando pedaço a pedaço, compõe da 9 páginas. Bom, neste item, o que é importante a gente logo aprender de saída, porque isso nós demos já o curso, aquele Física Moderna e Ciência Espiritualista, nós já demos isso, mas vamos fixar para quem não fez o curso, ter essa noção que é muito importante. Olha só, a gente fazendo umas contas, a gente chega à conclusão que em termos de física, a massa é uma constante versus a frequência. Então, quem quer conhecer logo de saída o que é a matéria é uma massa. Você tem que entrar na cabeça tua e pensar numa massa, né? Bom, então a massa é isso. É um K, uma constante, versus a frequência. O que a gente pode pensar logo? Se a frequência for muito baixa, o que vai acontecer? Uma frequência baixa, qualquer uma constante versus uma frequência que vai caminhando para zero, a massa, se é igual a esse K versus a frequência, a massa vai tendendo para zero, entendeu? Se a frequência for cada vez mais alta, a massa vai cada vez ficando mais alta. Então, para dar uma ideia para vocês, como é que é a coisa? Quanto mais houver massa, ou seja, a frequência maior, mais a pessoa detecta essa massa, a pessoa vê inclusive massas, tudo que você está vendo por aí, certo? Agora, o problema é que quando a frequência vai diminuindo, a massa vai diminuindo a ponto que você já não percebe mais nada. Então, está entendendo? Assim, num certo sentido, a gente pode entender, querendo já, saindo do mundo da física, querendo entrar, a grosso modo, a gente quer dizer o seguinte: a frequência vai diminuindo, a massa vai diminuindo, você vai entrando, grosso modo, no mundo espiritual, entendeu? E quando você vai aumentando, vai visualizando, aí você entra no mundo material. Então, por isso que a gente pode pensar que as máculas, você não vê essas manchas no espiritual, tá quando a frequência é pequena e a massa é muito pequena. Entendeu como que é? Isso, a grosso modo, por isso que a gente pode chegar a um ponto até de você dizer, poxa, se espaço, né? Bom, vamos devagar. Então, nós aqui não vamos, nesse texto todo, a gente vai ficar falando espírito da madeira, espírito da flor, espírito da tartaruga, do roxo, não fala nada disso, certo?
Mas, se a gente está trabalhando no mundo espiritual, né, que é o volume 2 é o mundo espiritual, quando se falar em tartaruga, não sei o que, você não fica pensando que uma tartaruga é material, é o espírito da tartaruga, tá? Mas eles não falam assim, né? Mas fica subentendido isso. Quanto à questão do céu, eu acho que o que vale a pena, eu estou buscando assim as coisas que eu acho que vale a pena a pessoa saber. É assim, ó, existem 3 paraísos, mas existe o quarto. Existe um paraíso que é o paraíso búdico. Existe o paraíso cristão. Mas, se você estiver vivendo no Japão, existe o paraíso shintoísta. Tá? E, no nosso caso, existe o paraíso messiânico. Então, vamos tentar entender mais ou menos essas coisas aí. Olha só. O paraíso shintoísta, eles usam muito a mikoto, tá certo? Ou mikami. O shintoísmo gosta muito do kami, porque quer dizer Deus, né? O paraíso budista, não. Já o negócio é chamado mais Nyorai. Nyorai está acima de Bosatsu. Não é Bosatsu, não. Nyorai. Entendeu como é que é? Bom, então vamos lá devagar. Vamos começar com o paraíso shintoísta. Paraíso shintoísta, você tem no primeiro, porque assim, né? O nível mais elevado do paraíso budista, que é o primeiro budista, ele já corresponde ao segundo paraíso shintoísta. O shintoísta está na frente. Tá? Então, lá, eu vou falar uma coisa assim, para vocês lembrarem que no mundo lá shintoísta tem assim, são 5 irmãos, filhos de Kuritokono, filhos de Kakuri no Kami, não, não é. É um casal, esqueci o nome, tudo bem. Eles geraram 5 filhos. O primogênito quer dizer Izonomi no Kami. Tá? Esse é que é importante. Depois veio Amaterasu Omikami. Depois veio Susanoo no Mikoto. Depois 2 irmãs. Uma delas é a Agahimekimi. Wakimekimi, deve ser isso, mais ou menos. E tem uma outra que não teve tanta importância. Bom, vamos devagar. Então, o primeiro, assim, o mais elevado, é o Amaterasu Omikami, no paraíso shintoísta. Mas, a gente, conhecendo a história, a gente sabe que ele ocupou esse lugar porque o Izonomi no Kami, ele se afastou, o Susanoo no Mikoto, o irmão mais, o terceiro lá, quis guerrear com ele, que ele era da Coreia, ele era dominar o Japão, era o Izonomi no Kami, o Izonomi não se importou, saiu, então o Amaterasu ficou ali, ocupando isso. Tá? Mas, de qualquer maneira, então, lá eles adoram o Amaterasu Omikami. Mas quem era mesmo era o Izonomi no Kami, mas tudo bem. Depois, no segundo escalão, está exatamente o Susanoo no Mikoto. E o terceiro é a irmã, o Agahimegimi, certo? Já no paraíso budista, veja bem, o primeiro que ele recebeu foi o Kanzeon Bosatsu, nesse nível. Depois foi Kikomyo Nyorai, né? Tá, esse é o que está no segundo. O terceiro é a Mida Nyorai. Ou você olhando assim, mais materializado, seria o Buda Sakyamuni. Tá? Já no lado cristão, você tem equivalente ao Susanoo no Mikoto, Komyo Nyorai, né? Seria o Micael, o anjo Miguel, né? O arcanjo Miguel. Embaixo, no terceiro escalão, seria lá no paraíso shintoísta, Wakahimegimi, você teria o Buda Sakyamuni, e no paraíso cristão seria Cristo Jesus.
Tá? Quer dizer, então, o paraíso cristão seria assim: Cristo, Micael e Cristo Jesus. No paraíso messiânico, seria em primeiro lugar, o pessoal não dá muita pelota nisso, o primeiro realmente é Kunitoko no Tatino Mikoto. Isso vai levar anos, o pessoal já não conhece Meixo para conhecer Kunitoko no Tatino Mikoto, vai levar anos para se conhecer isso. No segundo estaria Meixo Sama. E no terceiro poderia estar Mokichi Okada. Entendeu? Bom, tem uma ideia. Quando eu vi uma vez aí, Meixo Sama até falou, não, quando tiver lá a Sibéria, na Rússia, tinha aquele lugar todo gelado, esquentar um pouco, tal, aí vai se poder plantar, lembra? Ele já é o primeiro em termos de território, só não é muito bom porque está muito gelado, mas se ele ficar bom, ele vai ficar um paraíso enorme, quer dizer, um paraíso. Um lado assim de densidade demográfica muito grande, né? Então aí, por essa, ele fala lá e diz assim, pode dar uns 10 bilhões, 20 bilhões, né? O Sama fala isso. Aí eu fui fazer uma conta, olha só. O Sama fala isso. Quando eu cheguei aqui, ele falando, né, uma pessoa chegando lá no mundo espiritual, eu botei assim, ó, vamos guardar. Quando ele chegou aqui, quer dizer o seguinte, no século XVIII, a gente sabe que tinha uma população mundial de cerca de 400 milhões. Tá? Aí ele fala assim, quando eu cheguei aqui, uns 500 ou 600 espíritos, mas o que é que aconteceu? Mas ano após ano, reencarnavam mais espíritos que entravam. Morria menos gente e nascia muito mais. De modo que agora, no século XX, década de 50, não é da agora, década de 50, população mundial em torno de 2 bilhões e meio. Em 50. 70 anos depois, está com 7 bilhões e cacetado. Olha só, isso é impossível, né? Só existe mais ou menos agora, naquela época existiam 600, agora só tem 100. Aí eu fiz uma conta, né? Dava assim 100 dividido por 600, dava 0,17, e 2 bilhões, 2 bilhões e meio por 400 milhões, dava 6,25. Assim, cerca de 250 anos, enquanto a população mundial aumentava em 625%. O mundo espiritual decrescia em 17%. Então, o que quer dizer? No mundo espiritual, as pessoas reencarnavam. Por isso que estava diminuindo lá. E estava aumentando o mundo material. Então, eu disse, se levar em conta que tudo ocorria na mesma percentagem neste mundo, daí se pode concluir que no mundo espiritual havia cerca de 12 bilhões de pessoas. Interessante. Quando eu fiz essa conta, eu não conhecia que Meixo Sama tinha dito que variava assim de 10 a 20 bilhões. Então, essa conta minha, ela é claro, tem alguns erros aí qualquer, quer dizer, então está dentro dessa faixa. Interessante isso que eu achei, né? Quer dizer, você pode ficar deduzindo muita coisa a partir do que Meixo Sama fala, só você se empenhar um pouquinho, né? Purgatório. Então, o céu é mais ou menos isso, meu paraíso, tal, falei. Bom, no purgatório, ao chegar à camada correspondente ao purgatório, que é o plano intermediário do mundo espiritual, idêntico, não é igual ao mundo material. Lembra? Quer dizer, como se fosse algo semelhante, mas não é igual. Começa um estado de vivência equivalente à sociedade humana, com alegrias e sofrimentos intercalados, que corresponde a um estágio médio, né? Observando-se atentamente essa realidade, ou seja, a organização do mundo espiritual, dá para perceber que a maioria das pessoas ocupa o purgatório. Nesse lugar, ninguém consegue viver com tranquilidade total. Além disso, é uma posição em que o espírito está sempre subindo ou descendo de nível, de acordo com os pensamentos emitidos, sentimentos expressos ou ações realizadas por cada uma das pessoas. Na verdade, a grande maioria desce. Tal fato pode ser observado através do tipo de vida mostrado pela humanidade.
o destino de cada pessoa corresponderá ao nível em que se encontra o seu espírito. Por isso, o homem deve se esforçar para se elevar, ainda que seja um único grau. Quanto mais se aprimorar, menores serão os seus infortúnios e ele passará a viver numa situação de muita felicidade. Sobre o inferno. Pensamos em cima que o mais baixo dos 3 níveis que constitui o plano inferior, o mundo espiritual, é chamado pelo shintoísta de reino do fundo da raiz. Os budistas chamam de inferno de frio extremo. Frio. E no Ocidente dão o nome de inferno, né? Que é o plano inferior do mundo espiritual. Mas seja qual for a designação, é um local completamente escuro e gélido. Por quê? Lembra que eu falei que lá de cima, no mundo divino, a luz vai vindo, aí entra pelo mundo espiritual e vai vindo, e entra pelo plano superior do planeta Terra. Plano superior do mundo material, do planeta Terra. Vai vindo, vai passando pelo purgatório por nós e vai lá para o inferno. Olha só. A luz vai se enfraquecendo cada vez mais. Quando chega no inferno, então, ali está escuro e gélido, né? Bom, tem um negócio aqui que é interessante. É um local tal. O espírito que cair ali fica sem enxergar nada durante dezenas ou centenas de anos. Vocês vão ter uma ideia que eu vou dar aqui. Ó. Petrificado pelo frio intenso. Não pode se mover nem um centímetro. Sua situação é tão lastimável que não encontro adjetivos para descrevê-la. O que eu ouvi de um espírito salvo desse local fez-me arrepiar os cabelos. Né? O nível médio do plano intermediário, do plano inferior do mundo espiritual, é o local onde existe carnificinas, desejo carnal animalesco, fome, monte de agulha, lagoa de sangue, poço de serpente, sala de abelha das formigas, papapá. Mas a gente, assim, a pessoa pode não chegar a um certo momento assim, mas que lugar seria isso tão gélido e tão escuro? Onde tem água, então eu vou começar a falar assim, onde tem água. E onde que é? Oh, no oceanos, assim, aqueles oceanos com aquela depressão lá profunda, mais alta do que o Monte Everest lá para baixo. Entendeu? Bom, uma ideia geral a respeito do demônio, né? Você pode ter uma ideia assim, está entre Deus e Satanás. Né? Está entre Deus e o espírito humano se tem o anjo e o santo. Vou já citando algumas coisas assim, olha. A grosso modo, só para você ter uma ideia, porque assim fica difícil você entender, mas assim, a grosso modo, você pode entender o que eu vou falar, olha só. Não tem o anjo do mal, o anjo do bem, né? Tem uns que caíram, né? Feito Satanás, era um querubim. Tem arcanjo, querubim, né? Tem serafim, e vai por aí, até chegar a anjo, que é o menor, certo? A mesma coisa ocorre lá no Japão, mas eles não chamam de anjo. Entendeu? Assim também que não vai chamar de Deus, vai chamar de Kami. Então lá eles chamam de dragão. Então por isso que tem dragão branco, quando não for falso, dragão branco, e tem um dragão preto. Tem um dragão vermelho. Então, de acordo com as cores, eu estudei esse negócio das cores, eu botei até aqui também sobre as cores, eu posso dar uma palhinha. Para você entender a gradação das cores, é que vai dizendo que ele vai se afastando, vai indo para o gélido, um pouco luminoso, entendeu? Pouco calor. Porque às vezes você entende a cor do ponto de vista do artista, não é isso. Tem que entender de um outro ponto de vista. Vamos devagar. Bom, então pode ter todas as situações. O anjo pode decair a ponto de se demonizar, quer dizer, também o demônio pode ascender e se angelizar, né? Pode o homem se angelizar, pode se animalizar também, pode se demonizar também.
Um animal pode se demonizar, mas também pode se humanizar. Essas coisas têm todas essas condições. Uma variação incrível isso aí. Né? E atentar, então, como tem uns que, se eles vão, são muito citados, né? Macaco, cavalo, boi, cachorro. Isso tudo bem, tem um monte deles. E estou dizendo aqui, ó, tem uns que é difícil você ver que eles possam ir muito alto. Molusco, por exemplo. Lula, né? Lula, não pode ir muito longe. Bom, vamos passar. O inferno é exatamente o oposto do reino do céu. Não possui praticamente luz nem calor. Quanto mais profundo, maior se torna a escuridão e frio. Aquele negócio que todo mundo conhece. O espírito que sofre por mais tempo no inferno fica 6.000 anos. Né? Bom, aí vamos para as presenças e relações. Na ciência contemporânea, está se tornando conhecida a existência de uma espécie de radioatividade, mas agora em todos os seres, inclusive nos minerais e nos vegetais. Não tem radioatividade, você conhece? Essa poderosa radioatividade, por quê? Massa grande. Ela é poderosa, porque você visualiza, você sente, você pressente o perigo, entendeu? A radioatividade a mais poderosa que tem, eu jurei, quase ninguém dá bola. Quanto mais elevado o espírito, maior é o seu grau de rarefação, pureza. E quanto mais aumenta o grau de rarefação, mais difícil se torna detectá-lo através de instrumentos. Portanto, opondo-se aos conceitos materialistas, é muito mais fácil captar a presença de espíritos em níveis inferiores. Né? Por exemplo, o rádio. Entre os minerais, as fosforescências em alguns vegetais. Bom, a radioatividade do corpo humano de qualidade superior é a mais poderosa, mas cada ser humano tem um tamanho de uma radioatividade e aquelas que são mais rarefeitas são as mais poderosas. Tá certo? Então, o que a gente pode ver é o seguinte, para se formar uma imagenzinha mental, você pode pensar assim, corpo material, você vê que você tem uma altura, você tem uma largura e você tem profundidade, não. Comprimento, largura e altura, tá certo? Então você tem essas três, não é isso? Então por isso que você vê, a gente estudando um pouquinho de geometria, você vê que a geometria é tridimensional. A geometria plana é essa chapada na parede ali. Tridimensional, sendo da parede, se vive na tridimensão. São 3 dimensões. Agora, o homem possui uma outra dimensão, né, que está além do corpo material, e que é mais importante. Aí é que vem a 4ª dimensão, que é o corpo espiritual. Tá? Essa energia vital, né? Bom. Então é bom te entender assim, que todo corpo material tem matéria e espírito. Todo corpo material tem matéria e espírito. Agora, na verdade é o seguinte, nem toda matéria e espírito tem corpo material. A pessoa, mas como o contrário não se verifica? Não, você vê o ar, os anjos, os encarnados, os demônios, tá certo? Porque você pode até ter matéria e espírito nessas coisas, mas você tem que começar a se desprender da ideia de matéria, essa que tem massa. Aí você generaliza esse conceito, mas você não pode se perder. Essa massa que nós estamos falando não seria a massa que tem corpo. Não tem massa, certo? Bom, acho que eu me atrapalhei um pouco. O corpo espiritual, ele compreende 3 camadas, governadas por quem? Aí está o segredo. O corpo espiritual, ele tem a alma, são 3 círculos concêntricos. Você tem a alma lá dentro, depois você tem a consciência, chamada psique, mente, qualquer coisa desse tipo. Embora não seja igual,
Mas você pode pensar um pouco assim. E o mais lá fora estaria o espírito. Agora, esse é o corpo espiritual do homem. Mas quem governa esse corpo espiritual? Está fora dele, num determinado local do mundo espiritual, chamado Iocon. É ali que estão todos os seus registros de todas as suas vidas, então, entendeu? Do que está ocorrendo agora. Então, ali é que você tem que fazer aquilo ali crescer de qualquer maneira para você ter uma situação melhor, né? Bom, nessa questão das presenças e relações, esse corpo espiritual ele contém forma, contém cor, contém medida, contém densidade, contém vestimento, vestimenta, aura, um vestimento, né? Sobre a forma, a cor e a medida, né? Todo mundo sabe, eu vou assim simplificar mais para não ficar. A forma todo mundo sabe, né? Se o corpo espiritual tiver numa pessoa agora, ela fica identificada assim, mas no momento que a pessoa até dorme, aquele corpo espiritual é uma bola. Todas as coisas são esféricas, todas. Então, por isso que não tem negócio de terra plana. Não, a Terra também é esférica. Tudo é uma bola. Tá? E essa é uma bola de luz, pode ser, às vezes pode estar até desfocada, pode estar com um pouco brilho, né? Dependendo da pessoa, da situação. Né? Bom, aquele negócio que a gente sabe que a alma é 1% da consciência, a consciência é 1% do espírito, então logo a alma é 1 sobre o 10.000, entendeu? Então a gente fazendo uma conta aqui no volume do corpo, a gente vê que é um tamaninho desse tamanho, que é mais ou menos a alma. Certo? Dá para fazer essa conta também. Bom, a questão a consciência, ela é a sede do pensamento, que envolve o quê? A cabeça. Aqui é que está a razão, que está o céu. É por aqui que as pessoas mais elevadas, quando morrem, o espírito que está aqui no ventre, né, ele sai, ele vem, vai embora. Porque ele é leve. O espírito, quando morre, um espírito muito pesado, ele sai pela ponta do pé, porque a gravidade, entre aspas, nesse sentido, atrai ele, sai pela ponta do pé. Quando é mais ou menos, ele sai na mesma, mais ou menos aonde que está a alma. Entendeu como é que é? Então sai por ali, que é mais fácil. Mas então, bom, acho que eu devo perceber o que eu queria dizer, né? Aí tem muita coisa, densidade é assim, quanto mais pesado, quando morre, ainda tem um pouco de massa, as pessoas podem ver, depois passa a não ver, por isso que o pessoal viu o Cristo quando faleceu, né? Viram ele por causa dessa situação, né? A vestimenta é a aura, como eu falei, né? Sobre os sentidos, até que fizeram uma pergunta para o Meixão, como funcionam os 5 sentidos do ser humano após sua morte? Ele falou assim, continua a existir, mas funciona de modo diferente ao que ocorria no corpo físico, porque agora este corpo material não existe mais para o espírito, né? O impedimento da matéria que lhe permite agir de modo contrário do ser humano, né, que sente e percebe fisicamente os 5 sentidos. Tanto é, por exemplo, nós não temos uma visão. Você morreu, você pensa assim, pô, mas deixei de ver? Não, você continua tendo uma visão, só que é espiritual, entendeu? Sempre vai ser isso, né? Agora, se você for para o mundo espiritual e for lá receber umas chicotadas, né, vai doer muito mais, porque você já não tem o corpo material para proteger mais, entendeu? Vai bater direto nos nervos, sem a proteção de carne, é uma coisa mais brava, né? A comunicação existe, mas a comunicação aí as palavras vão diminuindo cada vez mais, porque é só pelo olhar já basta. Tem um momento que só o pensamento mesmo ultrapassa tudo. Então aí, quando você vai entrar na questão da velocidade das coisas, é incrível. Então não precisa mesmo
Porque a velocidade é espaço sobre tempo, não é verdade? Então, você pensa o seguinte, V é igual a E sobre T. Se você fizer, isso implica você passar o T para o lugar do E e o E para o lugar do T, aí fica T é igual a E sobre velocidade, é espaço sobre tempo. Se o T vai para V e V vai para T, então vai ficar o quê? V é igual a E sobre T, sobre V. T é igual a E sobre V, tá certo? Porque velocidade você sabe que é espaço sobre tempo, porque tanto é que você fala assim, estou andando a 60 km por hora. Ó, espaço de 60 km e o tempo de 1 hora. Mas se você fizer essa conta do tempo, passar para lá, e a velocidade para baixo, então fica tempo é igual a espaço sobre velocidade. Então você imagina o seguinte, se a velocidade for muito grande, tipo da velocidade da luz, o tempo vai tender a zero. Continha de matemática, não sei assim, para quem não conhece vai ficar meio perdidão, mas é fácil. Velocidade grande, tempo tende a zero. Velocidade pequena, o tempo tende a infinito. Né? Da mesma forma você poderia fazer com o espaço. Aí nessa altura você já vai entender a inexistência de espaço absoluto e tempo absoluto. Aquelas perguntas do tipo, aí começou, como relativizou tudo, aí não adianta você ficar procurando Big Bang. Aí começou, aí o tempo zero começou, pum, explodiu e começou. Não. Tempo e espaço absoluto, infinito, isso só quem compreende, quem domina é Deus. Acaba com essa cara. Não perde seu tempo. Entendeu? Então você vê que aí tem aquelas histórias todas. Aí se o cara for dentro de uma nave e for numa velocidade da luz, tem um irmão gêmeo que deixou na Terra, quando chegar aqui o irmão dele estava morto, ou então bem velhinho, você não. É claro, entendeu? Essas continhas que tem por aí, né? Mas assim, se a velocidade for grande, por isso que chega um ponto, assim, essas divindades que têm uma velocidade incrível, eles são. Aí você fica assim na dúvida, será que ele pode estar aqui, pode estar lá? Pode estar em tudo quanto é lugar. Tipo ele, assim, essas divindades, pode ainda subdividir. Aí você nem imagina, por isso que pode estar em todos os instantes, entendeu? É uma conversinha boa, né? Isso assim, eu não gosto de beber, mas você tomando um vinhozinho, dá pra... E você vai conversar bastante sobre essas coisas. Sobre os elos espirituais, né? O que eu posso falar aqui? Praticamente a Terra existe no sentido que ela está com os elos espirituais de todos esses astros. E tem umas coisas incríveis, que é... Porque você vê, os astros estão aí, eles estão opacos, alguns estão opacos. É que nem carvão, quando você vai atritando ele, vai, daqui a pouco ele vira um diamante, tá certo? Com o passar dos anos e tal. A mesma coisa é o seguinte, você tem esses astros aí, tudo opaco, mas daqui a pouco ele começa a brilhar. Aí você vê. Então, há muitos anos atrás, o espaço, você olhando assim para cima, era pouca luz. Agora está ficando com bastante luz. Ou seja, estão ficando mais visíveis. Não é por causa do telescópio, não. Estão ficando mais visíveis. Aí vem uma coisa que, pô, você vai dormir aí hoje, amanhã, daqui a um ano você ainda está pensando no assunto. O negócio é o seguinte: cada pessoa é um astro. Há um espelho entre a Terra e o espaço. Tá? Aí, quando se fala assim, houve uma queda de uma estrela, morreu alguém. Tem um grande astro, não sei o que, tal. Tem uma grande personalidade na Terra. Isso é uma coisa, mas daqui a um ano mais a gente conversa. Né? Aí a questão dos dragões e dos anjos, né, como eu falei para vocês, esse é um ponto importante para entender. Né? Tem coisas que eu não vou nem falar, mas tem a segunda batalha entre Micael
Lúcifer, né? Michael Lúcifer, na primeira batalha, foi importante, né? Ele mandou Lúcifer. Porque Lúcifer levou um terço dos anjos com ele, né? Levou um terço dos anjos. E aí viraram tudo demônio, certo? Mas é a segunda batalha, que aí é dada pelo Apocalipse, que está lá o Armagedon. É toda uma conversa aí que você teria que ter, né? Bom, então, só para você ter uma ideia, assim, o lar não é governado pelo chefe da família, deveria ser, um país não é pelo rei, um presidente, ou coisa assim. Logicamente, esse mundo, em qualquer que seja a parte, também é dirigido por alguém. Pensa assim no morro. Quem governa o morro? São os traficantes, cara. Eles é que botam a lei lá. Ah, vocês, mas vamos para a cadeia. Vamos para a cadeia. Lá tem um chefe, né? Então você fica pensando assim, esses caras que estão no tráfico, estão na cadeia, você acha que são anjos que estão ali liderando aquilo? Não. São lá os demônios. Entendeu? Então, por isso que é bom a gente a não ser que a gente tenha uma missão. Mas se não tiver missão, deixa eles para lá. Eles que se trucidam, eles que acabam se matando uns aos outros, um negócio assim. Querem tomar um ponto um do outro, não é isso? Tudo briga. Briga da pesada, né? Essa luta realmente, aqui está falando, a gente já falou sobre isso, né? No início foi assim, os mais fortes queriam apoderar-se todas as regiões conhecidas pela época, né? Governar de acordo com a sua vontade, né? E recorriam aqui à violência mesmo. Lá naquela ocasião, eles não sabiam distinguir o que era bem e o mal. Não tem essa conversa, né? Essa coisa só com o passar do tempo é que a pessoa foi ganhando a ideia que existe a diferença entre bem e mal, né? Um pouco a inteligência do homem foi desenvolvendo, às vezes até às custas do mal, né? E, paralelamente, começou o aumento da população, ampliou-se a escala de luta, chegou até essa situação atual, né? O plano de conquista da supremacia mundial, ela já foi elaborada há cerca de 3.000 anos atrás. E o seu chefe, sabe quem era? Assim como você poderia falar, Lúcifer, não sei o quê, não, lá era um dragão. Veja bem, fazendo um paralelo para você não se perder muito nessas histórias, né? Era um dragão possuidor de grande poder no mundo espiritual. Ou seja, é um anjo. Entendeu? Que aqui muita gente também diz, você acredita em anjo? Não, eu não acredito em anjo. Então, lá também é a mesma coisa. Acredita em dragão? Não, também não é dragão. Mas o negócio é que existe um anjo e existe um dragão. Tá? Bom, eles fracassaram, né? Mas não aprenderam, não. Então, depois resolveram encarnar em outras pessoas, Napoleão, Hitler, né? César mesmo, de Roma, né? Tudo isso foram outro exemplo. Receberam a carga e... Bom, os anjos, como eu falei, tem desde o serafim, querubins, passando por arcanjos, até chegado aos anjos. E esses anjos têm. Quer ver um anjo? Você conhece muito bem, eu deveria conhecer? Seu espírito guardião, é um anjo, né? Até às vezes chamam de quê? De anjo da guarda, não é isso? Então, tem níveis. Anjos que cuidam só de uma pessoa, anjos que cuidam de um local, ou anjos que cuidam de uma coisa maior, né? Tem muita coisa para falar. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? A questão das cores que eu andei falando, para você ter uma ideia, né? Só para dar uma ideiazinha. Porque, olha só, entre os elevados, se tem os dragões de cores branca, douradas, amarelas, verdes, violeta, azul, magenta, ciano, celeste e turquesa. Nessa ordem, né? Enquanto os decaídos, ele tem as cores preta, cinza, vermelha, laranja, rubro, né?
mais ou menos a ideia é o seguinte: você levar em conta aquelas 120, 180, né? O plano intermediário vai de 60 a 120, não é isso? Então, de 60 a 90 que estão ali, quando você passa 90, camada 90, para baixo, é onde estão os animais, os demônios, entendeu? E vai ao máximo, vai a 60, que é o Satanás, é o Lúcifer, certo? Aí você vai dizer, mas não podia baixar mais? Pode, mas se você baixar e for a zero, é o D menos. Então, quando Deus criou as coisas, criou o D mais e o D menos. Tá? Então, é o espírito positivo e o espírito negativo. Então, isso é um mundo divino. Quando você foi criar o mundo espiritual, né, aí você tem um Deus lá em cima, e você tem abaixo, você tem um Satanás, o Lúcifer, está lá. Abaixo dele está o Deus negativo. Aí é fogo, aí para tudo, aí não tem movimento nenhum, aí o cara na lei de escuridão é sem movimento, escuro do gelo, sem movimento, entendeu? Terrível. Bom, mas aí essas cores, bom, quem quiser realmente, eu coloquei isso em algum lugar, não me lembro nem onde que eu coloquei, eu fiz um estudo das cores, porque você tem que analisar o seguinte: quais são as cores mais quentes e as cores mais luminosas. Então você pode às vezes pensar assim, o vermelho é o mais quente. Não. Não pensa nem nisso, certo? Né? Aí você vai analisar por questão de frequências, outras coisas que você vai usar mais de cientista, não tanto de quem fica pintando as coisas, entendeu? Aí você vai ter o vermelho, o rubro lá, cor de pouco calor, pouca luminosidade, entendeu? Então são as cores, os que a gente de brincadeira fala assim, no Flamengo, preto e vermelho, nossa senhora, entendeu? Mas é verdade mesmo, são as cores que é complicada, né? Bom, você podia ver as coisas também com entidades malignas, como o Yin e o Yang, as benignas. Aqui tem um papo assim que talvez seja interessante, né? Vamos lá. Cristo também tem um significado de iluminado, como Buda, né? Mas também de ungido, de sábio. Buda e Cristo não são nomes individuais, como julga a maioria, e sim cargos ou funções da hierarquia espiritual, ou então dignidades ou graus que podem chegar, tanto no Oriente como no Ocidente. Aqueles que se sujeitarem a uma iniciação integral capaz de desafirmar uma autoridade espiritual muito superior à dos homens vulgares. O que eu tentei fazer, quando eu fazia assim, eu falei, né? Vou fazer a iniciação, a formação de mameritos. Iniciação, a formação de mameritos é você chegar a se aproximar de ser anjo, de ser um Deus, entendeu? Mas você vê que é a mesma coisa que está acontecendo. Quantos querem Meixo Sama? Quase ninguém. Quem conhece ele? Quantos querem ser cuidado com Jorei? Muito pouco. Entendeu? Então, quantos que querem formação para serem Deus, para crescerem, ser? Muito pouco. Então, por isso que eu estou fazendo, mas não pude fazer pela voz messiânica. Eu estava querendo fazer pela voz messiânica, fazer o pessoal crescer tudo ali e tal, para ir mais ou menos equivalente, uma equivalência meia boca só, né? Foi como o Olavo de Carvalho fez em relação a constituir pessoas com capacidade para governarem, para serem pessoas intelectuais, cultas, entendeu? Foi o trabalho que o Olavo de Carvalho fez. Que eu queria fazer esse trabalho, só que orientado pelo Messias da instituição. Mas ninguém quis. Então só tinham, acho que 9 ou 10, não sei se chegou a 10, eu tinha 9 inscritos lá na voz messiânica. Eu não vou fazer nada disso. Só um detalhe, só um parênteses. Olha, hoje eu aprendi uma coisa.
De que forma que eu aprendi? Olha só. Tem um momento, alguns dias atrás, que eu desisti. Não vou ficar colocando as coisas que eu faço no voz messiânico. Não tem ninguém lá, e dá um trabalhão, porque assim você diz assim, mas assim você faz isso, não, você esquece que eu estou controlando tudo. Então, ontem, hoje, eu já estava lá, estou fazendo, não acabei, de refazendo o manual. Olha, eu escrevi o manual, foi 23 de dezembro, eu fiz o manual para esse ano. Passaram nem 3 meses, né, por aí. O que está acontecendo? Vou refazer esse manual, dá uma dor de cabeça, né? Aí você vai dizer assim, pô, mas o voz messiânico, não, o voz messiânico seria a gota d'água, entendeu? Não dá para fazer mais. Porque toda coisa que eu faço aqui, aí eu ponho. Primeiro tem quem ajeita tudo, procuro fazer o melhor possível no Facebook, tudo organizadinho. Faço tudo no arquivo lá da biblioteca, tem que passar tudo para lá. Ainda vou passar para uma voz messiânica? Não, é muito complicado. Muito. Aí o que eu aprendi? Sem saber, hoje, assim, sabe quando consolida mesmo uma situação? É assim, eu notei, agora hoje eu estou notando muito claro, puxa vida, em toda a minha vida eu procurava uma pessoa que servia mais ou menos, guardado as devidas proporções, porque tem pessoas que não têm muita capacidade, mas sempre eu procurava uma secretária, um secretário, entendeu? Uma pessoa que eu pudesse falar as coisas e as coisas pudessem se movimentar independentemente de mim, porque eu já estava com a cabeça em outro lugar, você está entendendo? Então, hoje, eu consegui aprender isso. E está começando a haver dentro de mim uma coisa assim, caramba, eu não sabia exatamente, não tinha vivenciado isso profundamente. Eu falava, mas a vivência veio hoje mesmo, assim. Meixo Sama tinha pessoas, ele lá de noite ele chegava, começava a editar as coisas e a pessoa começava a escrever para ele. Assim, pô, Meixo Sama, está muito preguiçoso, por que não escreve logo isso? Tá certo? Mas hoje eu vejo assim, cara, eu já não tenho mais vontade, eu tenho vontade de chutar o balde. Sabe como é que é? Chutar o balde seria o seguinte, olha, eu não vim para sistematizar nada, eu vim para falar. Mas você não vai deixar nada escrito? Não, isso é tarefa de vocês fazerem isso. Porque eu estou perdendo meu tempo. Porque à medida que eu fico... Porque esse controle, essa organização que eu faço, eu não aumento em nada. Não jogo em nada o meu conhecimento para fora. É simplesmente organização, é simplesmente forma. Os conteúdos que estão aqui na minha cabeça, que eu preciso jogar para fora, não posso, estou 2 dias parado com esse negócio, vou para amanhã, eu vou para o terceiro. Isso em menos de 3 meses. Por que razão? Porque em 3 meses eu fiz tanta coisa que alterou tudo, pô. E aí, quando altera o pior, sabe o que é? Porque não é assim 10 páginas. São 400 páginas. Aí você altera aquelas coisas todas, entendeu? Então, hoje eu sinto mesmo, quer dizer, a experiência do que Meixo Sama passou, eu sinto que estou passando. Não sei bem, porque eu sinto que é necessário ter uma organização. Mas cá para nós, já devia ter alguém para fazer esse trabalho. Não aparece um, cara. Eu fico agora eu estou assim, eu fico assumindo porque não aparece um. Ou obra de Meixo Sama, caramba, nossa Senhora. Está todo mundo não vivenciando essa obra de Meixo Sama. Senão já aparecia um, pô, né? Um cara com tempo, um cara cheio de dinheiro, com mala, tá aí aparecendo, não aparece um. Cara, não é fácil.
Bom, então aí você, eu estava dizendo isso, Buda e Cristo, meu amigo, para com isso, negócio é posto. Quando você fala assim, general, de quem que você está falando? General é um posto. Pode ser o fulano, pode ser o cicrano. A mesma coisa, Buda pode ser o ciclano, pode ser o cilano, pode inclusive ser o Sakyamuni, mas pode também não ser. Cristo pode ser isso, pode ser aquilo. Pode ser inclusive o Micael. Entendeu? Aí você fala, mas e o Jesus? Não, Jesus não tem nada a ver com Cristo. Jesus é o, por exemplo, Jesus de Nazaré. Foi o nosso amigo Susanna Mikoto, cheio de pecado, por isso que foi para a cruz. Né? Bom, realmente você tem que pensar assim, Cristo foi de uma outra onda, foi de outra, Jesus é outra onda, ele pertence a um auto-iniciado, vamos falar assim, mas na humanidade atual. O Cristo foi um iniciado de outra onda vinda de anterior, que são os atuais arcanjos, como Micael e tal, entendeu? É outra coisa. E você vê que Cristo ele se incorporou em Jesus no batismo no Rio Jordão com São João Batista. São João Batista foi uma reencarnação de Jeroboão I, né? Viveu por volta de 750 a.C. Ele fez a divisão, aquela divisão do reino de Israel em dois, né? Judá no sul e Israel no norte. Né? E ele procurou impedir que seus súditos tivessem que deslocar ao templo de Jerusalém. Mas sabe o que ele pensou? Através da adoração. O que ele erigiu para aquilo? 2 bezerros de ouro. Entendeu? Dançou, meu amigo. Aí o que aconteceu com ele? Cortaram o pescoço dele, não foi isso? Bom, então, Jeová e Miguel, mais ou menos, para você ter uma ideia, foi pelo que é igual ao Cristo, né? Foi 2200 a.C. Susanna Mikoto, na Coreia, foi 982 a.C. Rosô, que é o discípulo de Sakyamuni, foi 660 a.C. Ele foi se aprimorar com quem? Com Micael, que é o Cristo, no Ocidente, ou seja, no Oriente Médio. Tá? Então, por ele ter... Porque foi assim, houve a divisão, disse assim, ô Buda, você assume aí que eu vou lá para o Ocidente. O Ocidente é comigo. Você me manda as pessoas, não foi isso que foi aquele papo? Foi esse o papo. E ele foi para lá. Ele foi para lá para quê? Para ser discípulo, né? E foi então se aprimorar com Micael. Né? Então ele incorpora Jesus no ano zero. Tá? Bom, Lúcifer e os demônios, aí tem muito papo, né? Porque assim, aí as pessoas ficam pensando assim, mas o Lúcifer, o Satanás, ele é o inimigo de Deus? Não, cara. Para com essa conversa. Não tem, né? Deus não tem inimigo, não pode ter inimigo. Né? Lúcifer e Satanás, eles são inimigos do homem. Eles ficaram com ciumeira, porque Deus destinou que o homem seria o ente, instrumento dele. Aí o pessoal, espera aí, nós aqui, o que nós estamos fazendo? Entendeu como é que é? Então, por isso, né, que eles querem derrubar o homem. É com o homem que eles querem. Né? Então, por isso, às vezes, eles são chamados de adversário, inimigo de Deus, né? O anticristo. Tem muitas palavras aí que são tudo isso, porque dentro desse contexto. Né? Bom, bom, já está na hora. Eu acho que eu dei pelo menos um... Espero ter dado um passeio, né? Um passeio para vocês. Mas tem muito mais páginas aí, como eu falei para vocês. Tem muito mais páginas. Né? Tem alguém telefonando para mim, não sei porquê. Eu vou só dar... Alô? Alô?
sei lá quem é. Bom, não sei se tem alguma pergunta. E Dona Nilma, filho. Dona Luísa, opa! O que você está fazendo aí fora? Vem para cá para dentro. A minha mulher é fofa. Desaparece, daqui a pouco ela aparece, ela entra aí. Olha o dedinho. Não tem nem dedinho hoje. Nem escreve nada. Tá vendo? Entrou e se mandou, né? Será? Bom, amanhã, só para dar uma quebrada, porque senão amanhã eu já acabava o volume 2. Porque é a minha proposta quando entrar nessa terceira temporada, vamos chamar assim, imitando Netflix. Então, assim, é aí que eu vou começar o volume 3, que é o Homem. Então, só falta essa aula aí, que são 2 capítulos, né? Vamos falar desde da passagem e falar do progresso, da população, né? A questão do... Vamos falar sobre essas 2 coisas. Mas aí, assim, para quebrar um pouco, né, o progresso populacional, para quebrar um pouco, aí eu botei o filme, entendeu? Mas aí vocês é bom assistir esse filme, né? Principalmente quem não viu, assista esse filme, que é sobre o Monsanto, né? Pra vocês terem uma ideia, e aí depois bate um papinho sobre ele. E depois, no dia seguinte, a gente faz o término desse volume 2. E aí, nessa altura, amanhã é quarta, né? Quinta-feira a gente faz, sexta-feira a gente, então, já começa na cultura, porque na cultura eu parei, dei aquela parte toda de cultura, falei desde o histórico, né? Aí comecei a entrar na literatura, nas grandes obras, né? E agora a minha ideia é começar a entrar na história da arte, tá? Isso na sexta-feira. No sábado, então, eu acabo a música. Faço a romântica, que vai de 1804 a 1880, e faço a música nova, que vai de 1880 em diante. Tá? Aí no domingo é um filme, que eu vou botar esse filme, acho que talvez hoje, não, amanhã, sobre o capitalismo, uma história de amor, que é para a política. Tá? Lembra que eu estou fazendo assim, conversei com o Jorei, a agricultura vai ser o Monsanto, o Belo já foi, que eu fiz aquela dos homens notáveis, né? Agora tem que entrar na política, que eu vou entrar, depois entro na economia e depois na ideologia. Tá? Então, esse que é o panorama. Estou sentindo, não sei o que vai acontecer, estou achando interessante. Hoje, por essa conta que eu tenho aqui, porque eu não sei, a gente nunca domina direito, né? Tem muita gente que não se manifesta. Hoje, olhando aí, tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Não sei o que Meixo Sama quer. Eu sei que a gente está meio... Eu estava tentando fazer o hashtag hoje, né? Hashtag, sei lá. E eu já vi que a internet está... Os senadores, o pessoal todo está boicotando, não está deixando a gente fazer essas coisas. Então, vamos ver como é que o Meixo Sama se mexe aí, o que ele quer da gente, certo? Mas vamos em frente. Vamos mostrar que a gente está firme nesse querer, que eu não sei quantas pessoas têm que ser formadas, realmente. Tá bom? Pode ser que daqui a pouco, se a gente vai olhar lá de novo, vai ter mais gente. Não se sabe por quê. Não domino aqui. Bom, até amanhã. Dona Ana, vamos embora. Bora para casa. Bora. Até amanhã. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Veja um filme.